Lá bem, melhor. Oi, tudo bom? Nós estamos começando a última live dessa semana e essa live vai ser na véspera do início das inscrições para a próxima turma. Então, bem-vindo a todo mundo. Vou falar sobre como funciona o curso, o que você vai aprender, todos os módulos e o que isso proporciona para você, para seu cliente, como isso traz benefícios. E também eu vou falar sobre alguns mitos do visagismo que acabam confundindo as pessoas e achando que o visagismo é isso, aquilo, e isso é muito prejudicial para o conceito do visagismo. Então, boa noite para todos. Nós vamos começar agora. Então, o que é o curso? Né? O que eu ensino? O que é visagismo? E o que eu ensino, na realidade, é a imagem, Image ID. Isso é um conjunto de teorias de ciência com a linguagem visual que trouxe algo que é revolucionário na área de imagem. Inclusive, foi aceito como a base científica de trabalhos de pesquisa, inclusive pela USP, no Instituto de Psicologia. Então já é reconhecido pela academia como um início, vamos dizer, de estabelecer uma nova ciência. Como qualquer ciência ou qualquer coisa que se cria, tudo vem de coisas anteriores. Uma pessoa adiciona uma coisa ou associa uma coisa com outra e cria uma nova visão, e foi isso que eu fiz. E, na verdade, foi uma coisa muito simples, muito, para mim, óbvio, porque eu não tinha nada na cabeça quando eu tinha 19 anos que pudesse atrapalhar uma visão nova. Esse é o problema de experiência. A gente fica cego a novas oportunidades. Então, hoje, talvez, se eu fosse ver o livro do Jung, em 1970, que eu vi em 1971, talvez eu não tivesse percebido como isso que ele estava falando se aplicava à construção de imagem. E, para mim, naquela época, foi muito óbvio, porque ele estava falando de símbolos arquetípicos. Mas em relação à leitura dos sonhos, esse era o grande interesse dele. E as pessoas que começaram a estudar esse livro, que foi lançado em 64, só 7 anos antes, também estavam olhando nesse sentido. Não estavam olhando no sentido de ver como que isso seria aplicável à construção e compreensão da imagem. Mas para mim ficou óbvio, e eu não dei tanta importância a isso na época porque eu achei tão óbvio. E o que eu vi foi que a imagem, essencialmente, é uma combinação de símbolos arquetípicos. Quando você pensa, é uma combinação de linhas, formas e cores. E o que nós vemos quando nós vemos uma imagem é que representa alguma coisa. Então, vocês estão me vendo e vocês me veem como identifica que eu represento um homem. Só que quando você pensa que esses símbolos que são arquétipos e que têm expressão, vai além disso. A imagem tem uma expressão.
expressa alguma coisa. Força, dinamismo, suavidade. E isso não é só pela, vamos dizer, as expressões que eu tenho nos olhos ou na boca, ou a forma que eu estou falando. É a imagem em si. Eu não preciso abrir a boca para expressar alguma coisa. Minha imagem já fala. Meus olhos, pelo tamanho, pelas proporções, falam alguma coisa. Meu nariz, minha boca, o formato do rosto, a testa, etc. E foi isso o início do Image ID, porque eu associei esse conhecimento dos símbolos arquetípicos com o conhecimento que eu já tinha sobre linguagem visual. E depois eu associei a outras coisas, o temperamento, teoria de temperamentos, questões de personalidade, de identidade e, finalmente, a teoria do Joseph Ledoux sobre como as emoções são criadas no cérebro. E eu ensino tudo isso, como tudo isso funciona. Mas não fica só ensinar como funciona, porque legal, muito bacana, você sabe como a imagem funciona. Mas como que eu uso isso se eu sou um profissional de beleza, se eu sou um cabeleireiro, ou sou um dentista, ou sou consultor de imagem? Como que eu uso isso? E daí que eu criei um método. Um método baseado numa pergunta também muito simples que pouca gente fazia na época, que era: o que você quer expressar pela sua imagem? Hoje todo mundo está falando nisso, então parece muito banal. Mas naquela época, 20 anos atrás, quando você entrava num salão ou num barbeiro, você sentava na cadeira e o profissional olhava para você e podia perguntar o que você quer. De vez em quando, nem isso perguntava. E você respondia como você queria. Corta um pouquinho aqui, tira comprimento, faz isso, faz aquilo. Mas sem noção nenhuma do que isso ia expressar. E o próprio profissional também não tinha nenhuma noção do que isso ia expressar. As mulheres podiam entrar com uma imagem de alguém que era famosa e dizer: eu quero uma imagem igual a essa mulher. Porque, ou antes disso, eu quero estar na moda, então quero um cabelo ou quero uma roupa desse tipo. E ficava nisso. Mas as coisas estavam mudando. Já nos anos 60, houve uma enorme revolução. A revolução que era a revolução da expressão própria. O poder de escolher o que você queria da sua vida, da sua imagem, de tudo. Isso foi uma enorme revolução e que mudou a moda, mudou todos os costumes, deu início a o que hoje nós vemos, as pessoas se expressando pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter, por diversas maneiras. Você pode dizer as coisas para o mundo, mostrar como é a sua vida, como é, o que é o seu pensamento e tudo mais. E a imagem é extremamente importante para também estabelecer essa identidade. Quem é você? Só que ninguém sabia como fazer isso. Como eu faço isso para o outro? Quem é o outro? E aí que eu tive a ideia de fazer a leitura do rosto, que mostra o temperamento da pessoa, e isso
com essas informações, estimular a pessoa a refletir sobre si mesma. Já existia leitura do rosto. Isso vem desde os chineses 5.000 anos atrás, que faziam isso com a fisiognomonia. Também teve, que saiu da fisiognomonia, a morfopsicologia. Mas sempre esses métodos de análise do rosto foram usados para a terapia ou para a medicina, não para a construção da imagem. E foi isso que eu pensei, por que não usar isso para a construção de imagem? Só que a forma como eu fiz a leitura não foi pela fisiognomonia ou pela a morfopsicologia. Foi mais simples. Foi pela leitura das linhas e as formas, que tem expressão. Se você sabe que isso em símbolos arquetípicos é simples. Você tem que lembrar de 4 linhas e 4 formas, basicamente, e treinar o seu olho para perceber isso. E tem um modo de ajudar você a perceber. E isso que eu ensino no curso. É muito simples, na verdade, o sistema. Mas o que adianta você analisar o rosto e só ficar nisso? Isso dá para você saber o temperamento, mas o que adianta você saber o temperamento e ficar só nisso? É muito legal, o cliente acha fantástico, fica animado, pensa em si mesmo, e a imagem? Então, aí que tem que ter a consultoria. Você tem que aprender a fazer uma consultoria, que é diferente de fazer a consultoria que ensina na consultoria de imagem. Porque você está usando outras informações e buscando um outro fim. O que você quer expressar? E isso é muito diferente. E aí eu usei toda a minha experiência como professor de estimular as pessoas a pensar em termos da criatividade, o que você quer expressar pelo seu quadro, sua fotografia, que é a mesma coisa, não tem diferença. Só que você vai usar você mesmo como meio para se expressar e não uma tela, um papel, uma fotografia, o que seja. É o mesmo processo, não tem nada diferente. Aí você tem que saber como transformar essa intenção numa imagem. E como fazer isso com harmonia estética. Então você tem que compreender toda a linguagem visual e você tem que saber como pensar como criador. E não como artesão, não é repetindo ou copiando um modelo já criado. É você criar. E isso envolve um outro tipo de pensamento. E isso é muito bacana porque você começa a pensar a imagem diferente, fica muito mais interessante o seu trabalho. Não fica uma repetição de padrões. Não tem mais nenhuma rotina, fazer igual. Cada cliente é diferente, cada pessoa é diferente. E isso permite que você desenvolva um trabalho totalmente personalizado ou, melhor dizendo, customizado. Porque a imagem pessoal já é personalizada, é você, né? Mas talvez não expressa o que você quer. Aliás, geralmente não expressa o que as pessoas querem. Elas nem pensam desse jeito. Então, quando você faz essa pergunta para um cliente, ela olha assim, assustada. Como assim? O que eu quero expressar? Não tenho a mínima ideia. Porque essa pergunta envolve uma outra pergunta. Quem é você? Então, na consultoria, você tem que ter conhecimento de que é identidade, como ajudar a pessoa a refletir sobre isso conscientemente.
Por que você quer a imagem? E você sabe qual o efeito que a imagem vai trazer sobre a pessoa e sobre suas relações. Então você pode alertar a pessoa, olha, você está pensando nisso, mas isso vai dar esse efeito, você quer isso? E aí as pessoas começam a refletir. E esse é a grande vantagem, vamos dizer, a grande revolução que existe dentro da imagem. Você consegue realmente fazer a pessoa refletir. Você já olhando a pessoa tem uma ideia muito boa de quem é essa pessoa na sua essência, mas você não sabe a personalidade. Isso é impossível você saber. Isso aí é muito mais complexo. É um resultado de experiências que a pessoa teve. Não dá para ler a personalidade no rosto. O que você lê é o temperamento, que é 50% da personalidade. Mas tem um outro 50% que você não conhece. Então, você tem que conversar. Você tem que extrair da pessoa. Você não pode decidir por ela o que é bom. Ela que tem que decidir. E isso que é, vamos dizer, o processo em geral. Envolve estudos, aprendizado de técnicas, aprendizado da linguagem visual, do desenho, né? E o desenho, quando a gente pensa nessa palavra, não é o desenhar. Desenhar é o ato de pegar um lápis ou um outro material e fazer sinais gráficos no papel e construir uma imagem. Mas aí é fazer a imagem. O desenho vem da palavra desígnio, que quer dizer intenção. Então, o desenho é a linguagem que você usa para construir uma imagem. Não é tecnicamente como você executa e faz a imagem, mas como você cria a imagem na sua cabeça. Quais vão ser as proporções, se vai ter profundidade, como vai ser a luz e sombra, como que é a cor, qual é a harmonia de cor que você vai usar e ter todo o conhecimento para poder fazer harmonias de cor, para poder fazer luz e sombra. Aí você tem a técnica que é efetivamente desenhar ou pintar ou construir a imagem tecnicamente, mas o desenho vem antes disso. É a criação da imagem em si. Isso é muito mal compreendido, que antes de executar, por exemplo, um corte de cabelo, você já tem assim, a imagem do corte na sua cabeça. E você já desenhou esse corte na cabeça. E quando você constrói um corte de cabelo, por exemplo, você pensa nos efeitos que você vai criar, que você vai executar cortando efetivamente, que vão criar um formato, que compreendam o movimento, o que seja. Entendeu? E isso é que faz você criar. Mais ou menos assim, por cima, né? Então é assim que funciona. E aí o curso foi criado em cima de 8 módulos, que correspondem aos 8 períodos do curso presencial, que era feito em 4 dias. Tinha período de manhã, período da tarde, e eu fiz os 8 módulos. O primeiro módulo é, como no curso presencial, é a parte de fundamentação dos princípios, de compreender o que é visagismo. Por exemplo, pegando o que eu estou falando por alto aqui e dando mais detalhes, indo mais profundo, falando sobre todas as teorias e todas
fusões de que eu fiz, que associações que eu fiz. O segundo módulo é sobre a psicologia da imagem. Então, a compreensão de o que é identidade, o que é temperamento, o que é toda essa parte, da parte mais psicológica. Aí você está preparado para começar a aprender a linguagem visual, que vai ser feito nos próximos módulos, começando com o que é a base da linguagem visual, compreender como funciona, depois o uso disso para fazer análise facial, depois a cor da pele, compreender como que você faz essa análise da cor da pele, e aí entra na luz e sombra, perspectiva, planos, etc., como criar volume numa imagem, e aí você tem o conhecimento todo para fazer a consultoria. E aí, então, é a consultoria que é o sétimo módulo, e finalizamos com o oitavo módulo, que é sobre a criatividade, compreender como é esse mistério de criar. Que atitudes você tem que ter? Qual o pensamento criativo? Quais são o que estimula a criatividade? Qual é o ambiente criativo? Para que você possa realmente desenvolver seu potencial criativo, que, aliás, todo mundo tem, só que nunca foi realmente explorado ou ensinado como você potencializar isso. A escola não ensina. A escola é feita em cima de padrões. O mundo, basicamente, trabalha em cima de padrões, e as pessoas não são criativas porque estão presos dentro dos seus padrões. E eu explico como isso acontece, o que é paradigmas, por exemplo, e como isso tolhe a criatividade. Faz com que você não consiga fazer as coisas. Que você não pode, não é que você não pode ou você não consegue, é que você não está pensando corretamente. Você não está fazendo as perguntas corretas. E uma das perguntas, muito simples, é: e será? O que acontece se eu faço assim? Então, isso envolve a coragem de querer experimentar. E pode dar errado. Então, você tem que saber lidar com o fracasso, entre aspas, o que não dá errado. E isso é vamos dizer, um apanhado com o início, assim, de compreender como você trabalha a criatividade. Então, esse curso não é para ensinar como fazer visagismo. É de formação. É de você ter todos os elementos, compreender e aprender tudo o que você necessita para você exercer o visagismo. Visagismo é uma arte. E não tem, por ser uma arte, não tem um padrão. Não tem um como fazer. Porque você vai criar. Tem como proceder, como pensar. Tem as técnicas, como analisar, como estimular o seu cliente, como fazer análise da pele. São as técnicas que você usa, mas isso em si não é o visagismo. É usar isso para criar uma imagem personalizada. E isso é uma arte aplicada a uma intenção do cliente. Então, se você não tem intenção, impossível fazer visagismo.
Você tem que ter a intenção do cliente. Isso tem que ser muito claro. Para mim sempre foi um mistério como é que um cabeleireiro sabia como fazer um cabelo para outra pessoa, por exemplo. E foi a primeira pergunta que eu fiz quando eu entrei no Senac. Perguntei para o Hélio Sasaki, como é que o cabeleireiro sabe o que fazer? Ele respondeu, não sabe. Eu falei, mas para mim isso era incrível. Mas, na verdade, eu estava lidando com esse mesmo problema na arte. O problema na arte não é saber como pintar um quadro, é saber o que pintar. E as pessoas não sabem o que querem pintar. Então, o que eles fazem? Eles pegam uma folhinha e copiam a foto. Ou eles pegam um outro quadro e copiam o quadro e acham que vão ser artistas. Mas isso não é ser artista, isso é um artesão que copia outra coisa. E pode mudar um pouquinho a cor, etc. Ser artístico na maneira de fazer, ser expressivo na cor, na pincelado, no traço que ele cria. Mas isso não é arte. Isso não é criar alguma coisa. Isso não é você pegar um pensamento, uma observação sua e transformar numa imagem. Então, esse sempre foi o problema. Então, as pessoas, assim, quando eu estava ensinando desenho, quando eu estava ensinando pintura, todo esse processo, a pergunta mais comum é, professor, está certo? E eu sempre respondia, não sei. O que você quer expressar? E é a mesma coisa com a imagem pessoal. E foi isso que eu trouxe para o meio da criação de imagem pessoal, que pode dizer aí, o meio da beleza, na área da beleza, que ninguém nunca fazia isso, essa pergunta. Parece tão óbvio agora, 18 anos atrás, mas não era óbvio em 2001, 2002, quando eu comecei. As pessoas ficavam espantadas com isso. Inclusive, na quinta-feira, eu vou fazer uma live com a Cris Amorim, que foi uma aluna minha, que foi a primeira pessoa que passou pelo processo de fazer uma análise, consultoria visagista e fazer o cabelo. Fazer essa adequação da sua imagem. E ela vai contar sobre essa experiência e como era aluna, ela acompanhou durante, acho que foi 4 ou 5 anos que ela foi aluna, ela acompanhou o desenvolvimento dessa teoria, ou desse método que eu criei, porque meus alunos eram as minhas cobaias, vamos dizer. Então eu experimentava com eles, fazia leitura do rosto, etc. E eu usava, eu falava das próprias imagens dos alunos. E ela acompanhou isso, inclusive nos acompanhou, Sônia e eu, quando eu fiz um workshop e tinha um stand dentro de uma feira em Pato Branco, e ela vai contar dessa experiência que foi incrível. Isso foi em 2004. Então ela vai falar sobre, você vai ter de primeira mão o que era aquilo em 2004. E hoje muita coisa parece óbvio, né? Quem que está falando aqui? Alguém que está falando se o diploma tem reconhecimento internacional. Não tem, porque isso não é conhecido, né, lá fora. Ninguém faz o que nós estamos aprendendo aqui no exterior. Tem muitas pessoas agora já, por causa do curso online, tem pessoas
Portugal, tem na Itália, tem na Alemanha, tem na Irlanda, na Inglaterra, Estados Unidos, Austrália, Canadá, tem diversos lugares, tem aqui no América do Sul. Mas eles não sabem o que é visagismo. Quando a pessoa vai começar lá, é pioneiro mesmo. É como quem começou, primeiras pessoas que começaram a utilizar esse método em 2004, 2005. Era completamente desconhecido. Eles não têm esse conhecimento. Mas o que é um curso reconhecido? Aí você tem que entrar na academia. As academias, eles estão cheios de paradigmas. Eles vão querer ver que isso está provado assim, assado, etc. e tal, até conseguir realmente dar um aval. Isso vai levar muito tempo para acontecer. Muito tempo, porque as ideias levam muito tempo para... As ideias realmente novas levam muito tempo para realmente serem, vamos dizer, sedimentadas dentro da sociedade. Não é em 20 anos, é muito mais do que isso. E tem uma outra coisa. Pelo que eu sei, eu pensando nas coisas, é praticamente a única coisa que eu conheço que nasceu fora da academia. Isso não nasceu na academia. Não existiam cursos de visagismo quando eu criei isso aqui. Não em academias, não tinha faculdade de visagismo, ainda não tem. Quando criaram os cursos de universidades, não sabiam nem onde colocar. Colocaram dentro da escola primeiro foi a escola de administração, por exemplo, que não tem nada a ver. E depois fizeram dentro da escola de saúde. Mas isso é uma arte visual aplicada. Tem que estar na área de belas artes, mas eles não conhecem. Eles não entendem que a criação de imagem pessoal é a mesma coisa, design, tanto quanto o design industrial, o design gráfico, etc., que faz parte das universidades e a faculdade de belas artes. Mas não a design de pessoas. Então, nós estamos criando uma revolução. Não pense em sair procurando reconhecimento das academias ou instituições, porque isso não vai acontecer. Não acontece isso para quem é revolucionário. Não acontece isso para quem é criativo. Não pense desse jeito. Isso é uma grande armadilha. Eu vou dar um exemplo. Quando eu fui para a Inglaterra de volta, em 1979, nós fomos mostrar meu trabalho para algumas galerias. E eles ficaram perdidos, não sabiam onde me encaixar. Porque tinha a galeria que representava tal estilo. Ou tinha a galeria pop, ou a galeria surrealista, ou a galeria isso, aquilo. E eu não me encaixava nada, porque minha arte era minha. É resultado do meu pensamento, da minha criação e de minha vivência. E eu sou único. Ainda mais que a minha experiência e a minha cultura, minha educação, não é só inglesa, não é só americana, não é só brasileira, é uma fusão disso. Então, como que minha arte pode parecer como dos ingleses, ou dos brasileiros, ou dos ingleses? Vai ser algum lugar no meio do Atlântico, sei lá onde é, Atlantis, sei lá. É meu, é minha. Aí o cara quer que eu faça um trabalho que encaixe com o que os ingleses estão fazendo. Mas os ingleses esse que ele está pensando, são pessoas que não estão realmente criando. Eles estão seguindo uma linha.
Se aparece de repente, é a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, quando o Picasso apareceu com o cubismo. Ninguém sabia onde encaixar isso. Ou quando Kandinsky começou a fazer quadros abstratos. Onde encaixa isso? Tanto é que eles falam, isso não é arte. Ou os impressionistas em 1850. Não cabiam dentro das instituições. Quando você cria, você está fora das academias, fora dos institutos. E isso não é importante. O que é importante é o que você faz para o seu cliente. O que você está proporcionando para o cliente. É o cliente que importa. Não se você tem reconhecimento ou não. Mas ele vale como uma prova que você tem um curso. Inclusive, teve uma pessoa agora que fez na Itália, a Jane, e ela tem ela vai mostrar isso é importante para ela poder exercer a maquiagem lá. Mas o que ela vai fazer não tem nada a ver com o que as italianas estão fazendo. Ela vai fazer uma coisa inovadora, revolucionária. E os seus clientes vão sentir isso. Quem está fazendo na Austrália é a mesma coisa. Inclusive a pessoa, Lilian, que estava falando, que ela tem um espaço dentro de um salão tradicional em Sydney, que ela aluga esse espaço, está criando um interesse gigantesco nas australianas que estão olhando isso e não compreendendo o que está acontecendo aí. Porque é novo, é diferente. A reação dos clientes é algo espetacular. Eles podem sair dançando para o salão, choram quando se olham no espelho, gritam. Tem reações das mais variadas, que é tão emocionante ver isso. É uma coisa que raramente um cabeleireiro comum ou maquiador comum experimenta. É algo fantástico, que vale muito mais do que dinheiro. Porque a felicidade, na minha opinião, é resultado de você ter um senso de realização. A realização de que você fez algo que beneficia a sociedade ou as pessoas. Isso não tem preço. Logicamente, se você faz isso, consequentemente você vai ganhar dinheiro. Se você cria felicidade, se você cria satisfação, as pessoas vão sair do seu salão, vão sair do seu estúdio, onde quer que seja, ou clínica, e vão falar para todos seus amigos, conhecidos, da experiência que tiveram. Então é comum que um cliente traga 3, 4 outros clientes. Traz seu irmão, sua irmã, seu namorado, marido, traz sua mãe, traz sua amiga. E essa vai trazer outras pessoas e outras pessoas. Teve uma pessoa que era o Leandro, que hoje trabalha no Jacques Janine, que ele disse que ele fez um cabelo de uma pessoa e ganhou 14 clientes. Logicamente, isso é um retorno financeiro. Como que você pode... eu não posso mensurar isso depende, né? E se você está ganhando mais clientes, aos poucos você vai se valorizando, o valor daquilo que você está oferecendo vai aumentar, que é retorno financeiro. Você ganha mais fidelização, que é retorno financeiro. As pessoas dão mais importância à sua imagem, eles fazem mais procedimentos, têm uma tendência de cuidar mais da sua imagem, que é retorno financeiro.
pode ter tanto retorno que você começa a ter um problema, como muitos já tiveram, de ter clientes demais. Aí você tem que pensar, onde vou pôr mais gente? Eu tenho que aumentar meu salão, eu tenho que aumentar a minha equipe, eu tenho que ter pessoas treinadas para poder fazer isso. É o que aconteceu com o André Mateus, que faz um depoimento no curso, e foi a primeira pessoa a colocar isso em prática em 2004. Ele foi forçado a criar seu próprio salão. Inicialmente era ele. Hoje um salão só visagistas, e a equipe tem 11 cabeleireiros que todos foram formados comigo, todos estão fazendo. E ninguém tem problema de agenda, no sentido de falta de pessoas. Pode ter falta de agenda, mas não tem aquele problema comum com as pessoas que ficam na quarta-feira fazendo nada. Porque esse é o resultado. Mas isso em si não é tão importante. O importante é que você vê, se você entrar no site da cabelaria, você vai ver os 11, que eles vão pondo as coisas, diariamente fazendo procedimentos que são estilizações, que é muito raro hoje em dia. Eu entro nos sites e eu vejo o quê? Eu entro em salões, eu vejo que 90% do trabalho é manutenção. E quando tem uma coisa um pouco mais interessante, é na coloração. Mas corte de cabelo, você não encontra. Não corte de estilização. E você vê isso, a mesma coisa com design de sobrancelha. É a mesma sobrancelha sendo repetida, repetida, repetida. Ou a maquiagem sendo uma maquiagem padrão que o maquiador fala que ele tem o seu estilo. O seu estilo não importa. Não é você que vai usar a maquiagem. É o seu cliente. E o que tem que ser o estilo dela, não seu. Porque é ela que vai sofrer as consequências daquilo que você faz, não você. Então, essa ideia de que eu tenho que ter a minha marca, eu tenho que fazer meu estilo, não existe. Né? É uma outra coisa. Né? Em tudo, oi Silvia Machado. Né? É a mesma coisa dos cílios ou da cosmetria, padrão de fazer todo mundo queixo assim, etc., na cosmetria, ou como chama lá, harmonização facial. Ou nos dentes, fazer sempre o dentes que você acha que é bonito e não é que serve para a pessoa. Tudo é a mesma coisa. Né? E isso que é o curso, ele está totalmente gravado. Eu não pensei em pegar o que eu faço na sala de aula e levar para o online. Então, fazer transmissão por Zoom de aulas que são mais ou menos como as aulas dentro da sala de aula. Porque são meios diferentes. Eu tenho que usar outra linguagem. Então eu usei a minha experiência de fazer o A Mão Livre, que eu fiz uma série de 26 programas em 1994, e que isso lançou o livro A Mão Livre, que foi o primeiro livro no mundo sobre linguagem visual. E foi um sucesso danado, ficou 6 anos, vendi 100 mil livros, teve 3 pontos de Ibope, foi visto por milhões e milhões de pessoas. Então essa experiência de saber como lidar com o vídeo, não é como eu me apresento, mas a linguagem, para que
você não fica entediado, que não fica... porque eu falo calmo, fico tranquilo, etc. Se você for me ouvir por 1 hora alguma coisa do Zoom, provavelmente vai dormir, não vai aguentar, não vai absorver nada. A grande vantagem das aulas online, como a Silvia está falando, oi Silvia, é que você pode ver e rever o material inúmeras vezes. Então são 70 vídeos, todos gravados, não é transmissão ao vivo. Você não tem que marcar a hora que você vai ver, você vê quando você quiser. Você pode pausar para refletir sobre o que eu falo, porque são muitas coisas novas. Quem assistiu às lives anteriores, você deve ter visto que todo mundo leva um choque no curso presencial. É muita informação. Tem gente que não dorme, etc. Então, é difícil absorver em 4 dias. Por isso que nós não vamos fazer mais o curso presencial, provavelmente. Vou substituir por eventos presenciais com pessoas que já fizeram o curso, para poder ter essa energia de conhecer as pessoas e tudo mais, que é que não conseguiu fazer online. Mas o rendimento dos alunos é muito melhor online. Você pode pausar, refletir, voltar o vídeo para reentender melhor. Na sala de aula você não pode me pausar ou me rebobinar. E quando você vai adiante, você pode, algumas coisas começam a fazer uma reflexão de que caiu a ficha e você volta para ver. Então as pessoas estão revendo o curso 2, 3 vezes. Teve uma pessoa, que é a Clara, ela já fez o curso inteiro, já tem o diploma. Estava lá estudando de novo, para absorver melhor, para sedimentar as ideias, etc. Então você tem 1 ano para ficar fazendo isso. E aprendizado é repetição. Você tem que ver, rever, porque isso é formação, não é ensinar uma técnica que você pode replicar, né? Aliás, esse é um dos mitos do visagismo, que você vai aprender uma técnica. O como fazer. Não é uma técnica, envolve técnicas. Você vai aprender como fazer uma análise de rosto, mas isso não é como fazer o visagismo. Esse é um grande mito que existe. Então, quando as pessoas acham, eu vou poder aprender como fazer isso, não é assim. Por isso que eu não dou exemplos de como fazer, porque vai levar para padronização. Eu posso dar exemplos de efeitos, mas não de como fazer. O que é um cabelo colérico? Tem 200 mil jeitos de fazer um cabelo colérico, por exemplo. O que é colérico? Né? É muito grande, não tem uma coisa que é colérica. O que é colérico? Colérico é o temperamento da pessoa forte, decidida, determinada. Né? Então, esse é o primeiro mito, vamos dizer. O segundo mito é que o visagismo foi criado na França. Aí você fala, mas como assim? Não foi criado na França? Não, não foi criado na França. O visagismo não foi criado por ninguém, em lugar nenhum. Nem o visagisme foi criado. Visagismo é uma arte que existe desde que a primeira pessoa, que eram os primitivos, buscavam se expressar pela sua imagem. E os africanos fazem isso, povos primitivos fazem isso. É que o mundo ocidental virou uma padronização. Mas isso existe há milhares e milhares de anos. Então ninguém criou visagisme ou visagismo. Isso é um mito. O
Fernand Aubry criou a palavra visagisme. Foi isso que ele criou. Mas ele não definiu o conceito de visagisme. E visagisme não tem nada a ver com o visagismo que eu criei. Nada a ver. Eu não sou francês, não fui para a França, não fiz curso com eles, não tinha livros sobre visagisme. Meu conhecimento vem de um conceito que nasceu na Inglaterra, que é dos anos 60, da liberdade da expressão, que não existia na França. Isso não existia. Não na imagem, isso era na Inglaterra. O conhecimento da linguagem visual, que eu resgatei nessa época, desenhando. Não inventei a linguagem visual, mas resgatei porque não tinha mais livros sobre linguagem visual nenhum. Ninguém ensinava isso. E de todo um pensamento que eu criei eu mesmo. Aí só que o Senac queria chamar isso de visagismo. Não tem nada a ver com visagisme. Totalmente diferente. É outra coisa. Agora, o que eu estou fazendo está começando a influenciar as pessoas lá fora. E eles estão começando a mudar as coisas. Mas eu não fui influenciado pelo visagisme, porque nem sabia o que era, não tinha livro, não tinha como eu conhecer o visagisme. Então, quando fala, o Philip trouxe o visagismo para o Brasil, não. Eu não trouxe ele em lugar nenhum, eu criei. Eu criei, inclusive, o conceito. E quando se fala de visagismo hoje, todo mundo está falando do conceito que eu criei, que não veio da França. Não era criado na França. Ninguém falava de temperamento, ninguém falava de identidade, ninguém falava sobre expressão pela imagem, ninguém falava de linguagem visual, ninguém falava de símbolos arquetípicos. Hoje, então, muita gente está falando em muitas áreas. Então, esse é o primeiro grande mito. A segunda é por causa do visagisme, que é uma técnica. Não é uma técnica, é uma arte, como eu já falei. E a terceira é que basta você saber o que combina com o rosto e a pele da pessoa, que cores combinam, que tipo de cabelo combina. Isso era o visagisme. Era simplesmente uma coisa estética. Eu vou fazer um cabelo que combina com o rosto dessa pessoa. O formato. Mas não a pessoa. Não pensava na pessoa. Porque não sabia quem a pessoa é. Quando falava que vai descobrir o que a pessoa quer, era sempre em como que gostava do cabelo. Se gostava mais batido aqui, se gostava cobrindo a testa ou não cobrindo a testa. Mas não ia além disso. Não tinha personalidade. O que existia era um método para ver o gestual que indicava isso. Mas não ia além disso. Aí tem um mito que é de milhares e milhares de anos. Que o bonito é bom. Então, se eu faço uma imagem bonita, tá bom. Porque é bom. Como que a pessoa não vai gostar da imagem bonita? Só que ser bonito em si, sozinho, não basta. Bonito é aquilo que é equilibrado, harmonioso visualmente. E que expressa qualidades que todos os seres humanos buscam, que é equilíbrio, harmonia, simetria. Mas existe algo mais, que é o belo.
A imagem bonita, qualquer que seja, vai expressar alguma coisa. E o profissional sabe o que aquela imagem bonita que ele criou está expressando? E se isso é adequado para o seu cliente? Então, por exemplo, você faz uma imagem bonita que expressa sensualidade, força, determinação, uma coisa assim. Só que a pessoa trabalha com crianças. Isso é adequado? Não. Então, bonito, nesse caso, não é bom. Se você faz uma imagem que é dinâmica, extrovertida, e a pessoa não é assim, ela é introvertida, delicada, isso é bom? Não é, não é. E não, a pessoa que é introvertida vai odiar aquela imagem linda, maravilhosa, que é extrovertida. Então, o visagismo, Philip Hallowell, resolve essa questão. O que é adequado? Não é simplesmente o que é bom, bonito. Tem que ser bonito. Mas o que é adequado? Tanto para a função, quanto para quem essa pessoa é. Né? Aí tem um outro mito que começou a surgir. Achando que se você faz a análise do temperamento, você sabe o que a pessoa deseja. Então basta saber o temperamento, então eu faço leitura do rosto, eu sei o temperamento da pessoa e aí eu sei o que fazer. Eu descobri que essa pessoa é predominantemente sanguínea. Então vou fazer uma imagem sanguínea. Ótimo. Resolvi o problema. Não. Se ela precisa diminuir essa sanguinidade, você está fazendo algo que não é adequado. Ela pode estar muito excitada, não tendo foco, vamos dizer, a 220 volts, você faz a imagem sanguínea e você vai pôr ela a 440, ela vai ficar uma barata tonta, ansiosa, etc. E tal. Não é bom. Por melhor que seja a imagem. Então, isso é um gigantesco mito. Aí tem um outro mito que está surgindo, que existe um tipo de visagismo específico para cada área. Não existe isso. Então, vamos dizer que as proporções e a análise facial para um homem é diferente do que é para uma mulher. É igual. Proporções são iguais, não importa. Proporção no rosto é a mesma coisa, proporção na cadeira. E o que essas proporções, ou essas linhas, essas formas e essas coisas expressam, não importa se é numa cadeira, num carro, num homem, numa criança, um velho, uma mulher, não importa. É sempre igual. Visagismo não lida com mulheres ou homens ou crianças. Lida com o ser humano. Quando eu vejo uma pessoa, estou vendo um ser humano. Não é homem, não é mulher. Não é um cabelo, não é uma barba, não é um dente. É um ser humano. E o que eu quero saber é quem é esse ser humano, quem é essa pessoa. E o que ela quer expressar. O que identifica essa pessoa? O que é importante para essa pessoa? Isso é antes de tudo. Se a pessoa é brasileira ou é inglesa, ela é ser humano antes de tudo. O brasileiro faz diferença em termos de cultura e toda coisa, mas não é a essência. Se é homem ou se é mulher, não importa.
Se é branco, preto ou oriental, não faz diferença. É um ser humano, antes de tudo. Claro que a sua herança racial vai afetar a sua personalidade. Mas antes disso, você é um ser humano. Não importa o seu gênero, não importa a sua sexualidade. Não importa que isso vem depois. Não é isso que define quem você é. O que define o que uma pessoa é? É o seu interior, quem ela é como ser humano. Não são as outras coisas. Né? Então, essa coisa que começou, eu vou fazer visagismo para dentistas, ou visagismo, eu inclusive tenho esse hashtag no Instagram, que não faz sentido. Visagismo para um barbeiro, visagismo para maquiagem, visagismo para cabeleireiro, como se fosse diferente. Não é diferente. O processo de você fazer análise da pessoa é igual. Não importa se você é um dentista, um cabeleireiro, um consultor de imagem. É igual. Fazer a consultoria é igual. Então, não importa isso. Tem uma pergunta aqui, o Igor falando de cabelo curto. Você vai aprender no curso por que o cabelo curto deixa a pessoa menos gorda, ou aparência de menos gorda. Que esse é outro mito. Que é cabelo comprido é que deixa a pessoa menos gorda. É contrário disso. Tem o mito de que se você tem uma pele fria, você vai esquentar essa pele usando cores quentes. Não é assim. Tem muitos mitos e tem muitos erros que estão lá. Por exemplo, que a mistura das primárias, cores primárias dá marrom. Isso não dá, é preto. Tem muitas coisas que são mitos. E isso atrapalha a compreensão, porque todo mundo na área de beleza, todo mundo que fez um curso de cabeleireiro, ou fez um curso de maquiagem, fez curso de sobrancelhas, de cílios, ou fez um curso de harmonização facial, fez até de odontologia. O que ele aprendeu em relação à imagem foram técnicas. O como fazer, como executar. Ele nunca foi ensinado a pensar no que fazer. Era só o como. E isso atrapalha quando vem uma nova informação, porque está acostumado a pensar como que eu faço, qual é o certo, qual é a técnica. Não é técnica. Se eu coloco um grupo de pessoas, levo pessoas para um parque, e eu sento essas pessoas, dou um papel e lápis na mão deles. Eu já fiz isso várias vezes, então eu sei que é assim que funciona. E falo, podem desenhar. Sabe qual é a primeira pergunta? De todos. O que nós vamos desenhar, professor? É o que vamos desenhar. Não é como vou desenhar. É o que. E a mesma coisa com a imagem pessoal. O que vem antes do como. Você não pode executar alguma coisa sem um projeto. E como nunca se tem um projeto pessoal do cliente, o que usa? O padrão.
à moda. Ou a ideia que está dentro da cabeça do profissional que ele projeta no cliente, mas nunca veio do cliente o projeto. E é isso que eu estou mudando. Está mudando totalmente como se vê a criação de imagem pessoal. Total. É uma outra coisa. É como você fala, ele é o que se fala entrar no mar azul, onde é novo. Mar vermelho é onde tem um monte de tubarão comendo o outro. Mar azul que está andando tranquilo porque você está basicamente sozinho. Talvez tenha um outro barco ali ou aqui, mas não tem competição, não tem rivalidade, porque é novo. E é aquela coisa que, tem circo, todo mundo sabe que é um circo. E todo mundo sabe que é teatro. E o que é o Cirque du Soleil? Ele é circo ou é teatro? Misturou as duas e criou algo novo, que não pode ser classificado nem aqui nem ali. É outra coisa. É uma arte. Então, tem que ver as coisas dessa forma. Você tem que compreender que você vai entrar num outro mundo. E quando você tem isso aqui, aí eu tenho que falar que não é complicado o visagismo. A parte criativa é realmente um pouco, você tem que trabalhar alguns anos para que realmente dê vazão para toda a sua criatividade. Isso é experiência, isso é comum qualquer pessoa. Mas desde o início você começa a ser criativo. Mas fazer a leitura, etc. Depois as pessoas falam, depois que começam a pôr em prática, mas na verdade é tão simples, né? Por que eu nunca vi isso antes? Por que eu não trabalhava com isso antes? O que atrapalha é a dificuldade de mudar. Então, o grande desafio é você estar aberto para mudar. É aqui dentro. Não é o fazer, não é exatamente o fazer, é aqui dentro. Como que eu vou mudar a maneira que eu vou atender meu cliente? É o medo, né? É o medo de errar, é o medo de sair da posição cômoda, daquilo com que você está acostumado, a tranquilidade aparente daquilo. Mas é cômodo hoje em dia. Está todo mundo reclamando que quer um diferencial. Porque não está conseguindo se manter. É muito difícil. Porque, na verdade, trabalhar como se trabalhava antes do visagismo não está dando certo. Não funciona mais. Não é adequado para o cliente do século XXI. O cliente do século XXI quer customização. Ele quer se expressar pela sua imagem. Então, o problema de todo mundo no diferencial não é na forma de, vamos dizer, como que eu organizo o problema de gestão do salão, ou de como eu faço o atendimento, tudo isso. Tudo isso é bom, mas não é isso que vai fazer diferença se você não está oferecendo para o seu cliente o serviço que ele quer. Se você está oferecendo azul quando ele quer vermelho, não vai dar certo. Então você tem que... Isso que é a diferença. O mundo mudou. Só que mudanças, como eu falei antes, levam algum tempo para serem absorvidos pelas pessoas. É um processo lento.
é uma pessoa ou outra pessoa tal. Hoje, depois de 18 anos, eu calculo que nós vamos fazer um programa chamado Image ID Experts, que é de credenciar as pessoas que realmente estão aplicando, para que as pessoas possam encontrar profissionais que realmente estão fazendo visagismo e não qualquer coisa, e para que esses sejam reconhecidos e valorizados, etc. Hoje eu calculo que devem ter mais ou menos uns 250 pessoas só no Brasil, em várias cidades, etc., realmente aplicando e tendo resultados incríveis. 250 pessoas não é muito quando você pensa que existem 3 milhões de profissionais de beleza. Só que eles começam a fazer barulho e começam a atingir, as pessoas começam a ver os trabalhos. É só entrar no perfil do Cláudio Germano, por exemplo, ou de várias pessoas, da Simone, do Alan, da Sigrid, com quem eu vou fazer outra palestra, outra live na quarta-feira, e você vê a diferença. Na verdade, é difícil você competir com aquilo. No momento que a pessoa passa por um visagista que realmente está fazendo visagismo, não que está dizendo que está fazendo, mas que realmente está fazendo, não quer outra coisa. É uma experiência tão maravilhosa que não quer outra coisa, porque está tendo a imagem que ela quer. E quando ela se olha no espelho, ela fala, isso sou eu. Esse é o encontro do espelho, que é a coisa mais maravilhosa que tem e que é muito raro. Então, quanto mais pessoas que estão aplicando, mais pessoas estão tendo essa experiência, estão falando com os outros e as pessoas começam a conhecer. Eu não dirigi esse trabalho para o público em geral, porque seria uma frustração apresentar isso para o público geral e eles não têm quem consegue aplicar. Então eu estava dirigindo para o profissional. Mas as pessoas estão conhecendo, sabendo. Hoje eu fui ligar para uma telemarketing para resolver um problema numa empresa. A pessoa atendeu o telefone. Você é o artista plástico? Falou, sim, como que você sabe? Tal, coisa. Eu acho maravilhoso o seu trabalho. Eu fiz faculdade e estou usando seus livros na minha faculdade. Isso começa a espalhar cada vez mais e chega um ponto que, de repente, é um ponto que ele chama de inflexão, que aí estoura e ou você está fazendo ou você fica para trás. E aí o incômodo é para quem ficou na comodidade, não o contrário. Então, por isso que nós já não é mais 2004, nós estamos em 2021. Já está 18 anos, isso não é estar no início. Então nós estamos perto desse ponto de inflexão. E por isso eu recomendo. Pense em mudar. Porque se você não mudar, pode dar problema. Nós vamos fazer as inscrições. Isso vai ser uma surpresa para quem está na live. Vocês vão poder se inscrever logo depois da live. Vão abrir as inscrições. Vão abrir com uma grande promoção, que vai ser os primeiros 3 dias. Então vai ter um desconto de 40%
E nós fizemos esse desconto para ajudar todo mundo nesse momento que foi tão difícil. A gente sabe que no meio da pandemia, não é que vocês não estavam trabalhando igual e não tendo rendimento igual. E nós queremos facilitar adquirir esse conhecimento e recomeçar, vamos dizer, que agora, se Deus quiser, vamos sair disso, com um novo caminho e ter um caminho muito melhor para vocês. Então vai ser um desconto de 40%, o curso, o valor normal é 5.700, isso traduz em mais de R$2.000, e ainda vamos manter o parcelamento em 10 vezes no cartão de crédito. Então vai ser nos próximos 3 dias, a partir de término dessa live, assim, 5 minutos mais ou menos, vai ser 10 parcelas de R$342, que é, vamos dizer, o valor de um procedimento que usa corte de cabelo, coloração, etc., em geral, numa classe média. 342 por 10 meses. Isso, se você pôr em prática, colocar em prática, você vai ter o retorno muito rápido. E você vai mudar a sua vida, vai mudar a sua profissão e vai mudar as vidas dos seus clientes. Né? Então, isso vai ser no cartão de crédito. Quem está no exterior, se tiver cartão de crédito do Brasil, também vai poder fazer parcelado. Mas se não, tem que fazer à vista, pode ser cartão, aí à vista pode ser cartão de crédito, pode ser cartão de débito, pode ser Pix, pode ser o boleto, né? Então esses 10 de 342 vai dar 3.420. E isso é uma coisa que é única. Eu não sei se a gente vai repetir isso. Espero que não tenha que ser necessário fazer isso de novo por causa de uma pandemia. Mas eu vou colocar aqui o link embaixo aqui. Esse é o link para onde você entra para fazer suas inscrições. Está aqui embaixo, vou fixar aqui embaixo. E aí você vai ter todas as informações de como você faz com cartão de crédito, etc, etc, etc. Né? Vai ter todo explicadinho como que é para fazer isso aí. E ele vai abrir agora, né? O curso em si vai ser disponibilizado no dia 1º de julho, porque esses vão ser os primeiros 3 dias, depois vai ser diminuído o desconto, ainda vai ter um desconto nos 4 dias seguintes de 35%, e depois mais uma semana com 30%. Depois disso vai ser o preço cheio até o final do mês. E dia 1º o curso é disponibilizado para você fazer durante 1 ano. Isso aqui é como a gente vai fazer o curso, que como tem milhares de testemunhos, realmente mexeu tremendamente com a vida das pessoas. Em primeiro lugar, mexe com você mesmo. Você se refletir em si mesmo. Mas o mais importante é quando você leva isso para o seu cliente. Não tem tanto. A Risolane está perguntando qual o preço cheio, é 5.700. Também tem 10 vezes e vai sair por 3.420, que é um enorme desconto. Né? Certo? E então
Que não percam, a Sônia está falando, não percam essa oportunidade. Para você ter uma comparação, isso aí é menos da metade do que o preço do curso presencial, que ainda tinha viagem, estadia e tudo mais, né? Então vamos lá, daqui uns 5 minutos deve estar aberto e o curso também tem 8 lives, onde que vai ser semanalmente a partir de 12 de julho, em que eu respondo as perguntas, dúvidas e tudo mais. Aí tem um contato pessoal comigo, né? Então, nós estamos à sua disposição para informações. Nós temos uma assessora que é a Simone Holanda, que ajuda muito no curso, fantástica. E também a Thalita, que nos assessora nas partes de resolver os problemas, que é também as coisas. A Resolver está falando, mesmo com valor cheio, vale muito menos mesmo. Realmente, tem pessoas que, quando fizeram o presencial, falaram, olha, só o primeiro dia já valeu o que eu paguei. Porque é uma mudança em tudo que você faz, né? A Silvia Machado está perguntando, esse valor é 10 vezes ou à vista, a mesma coisa, porque e além desses 40%, nós não temos condições de fazer mais do que isso. Então, esse é preço à vista ou em 10 vezes, ou até 10 vezes, né? Você pode fazer em 5 ou 4, 10, né? Então, uma boa noite para todos. Bom dia para quem está fora. Bom dia para quem está fora do Brasil. E espero encontrar vocês no curso, que vai ser um grande prazer. Tchau, todo mundo. Até mais. Um grande abraço. A Sônia está dando um abraço e beijos para vocês.